Boa noite a todos. Então, sou a doutora Ana Flávia, faço parte do time da OIA e estou aqui para conversar hoje com vocês, tirar as dúvidas sobre fertilização, aprofundar um pouquinho nas reflexões sobre esse tratamento, sobre esse mundo. Espero poder contribuir e qualquer dúvida também, no fim da apresentação, eu vou estar à disposição para a gente tirar todas essas dúvidas. Bom, então, começando, né, primeiro pela definição sobre a fertilização, que é um tratamento, né, que engloba aí uma das vertentes da reprodução assistida, em que a gente vai partir da estimulação dos ovários através de medicações, para a gente fazer com que os folículos cresçam, os folículos são a casinha dos óvulos, para então a gente captar esses óvulos, né, isso acontece no ambiente cirúrgico, e esse óvulo vai ser fecundado em um laboratório. Esse processo, né, de fecundação, da injeção do espermatozoide nesse óvulo, pode ser a partir de um espermatozoide do parceiro, pode ser necessário a gente recorrer a um sêmen de doador, e nesse caso esse sêmen pode ser de um doador conhecido, né, desde que seja um parente de até quarto grau, ou às vezes a gente pode recorrer também a um banco de sêmen, e aí nesse caso, no Brasil, essa doação tem que ser anônima. Uma vez esse óvulo fertilizado, formamos então um embriãozinho, a gente vai preparar o útero de quem deseja engravidar para a gente transferir, colocar esse embriãozinho lá dentro desse útero para que esse embrião tenha a possibilidade de grudar ali, ter a implantação que a gente fala, né, e dar início à gestação. Então, inicialmente, às vezes a gente pensa, né, fertilização, há um casal que está tentando engravidar e não consegue. Inicialmente, a fertilização, ela veio sim, né, como uma forma de conseguir suprir essa necessidade, ajudar esses casais, né, com infertilidade. Mas hoje a gente vê que a fertilização ganhou muito espaço, a gente tem uma ampla aplicabilidade do tratamento de fertilização. Então, não só para casais heterossexuais com infertilidade, mas também, né, casais homoafetivos, femininos e masculinos, produção independente, então, né, a mulher que deseja ser mãe solo, o homem que deseja ser pai solo, e também no sentido do planejamento reprodutivo. Então, tanto daquela mulher que quer congelar os seus óvulos para ter a opção de se decidir lá na frente sobre a maternidade, ou aquela mulher que sabe, né, que quer ser mãe, mas não cabe nesse momento um filho, né, e a gente vai congelar esses óvulos, ou até aquele casal que já tem o desejo da maternidade, da paternidade, mas que por algum motivo, né, esses planos, eles precisam ser adiados, então tem como a gente congelar também o embrião, tá? E uma vez que a gente congela os óvulos, lá na frente, se um dia a gente precisar utilizar esses óvulos, a gente vai precisar recorrer ao tratamento da fertilização. Então, aqui para a gente entender um pouquinho tanto o processo do tratamento em si, mas também o que poderia levar à infertilidade, né? O que poderia levar à indicação, à necessidade de a gente partir para um tratamento de fertilização. Então, aqui eu vou falar um pouquinho do funcionamento, né, do sistema genital feminino, da fisiologia da reprodução. Então, a gente tem aí o desenho do útero, né, as tubas e os ovários. Então, pensando na mulher, a gente precisa de um ovário, né, com reserva ovariana, não só do ponto de vista quantitativo, e aí a gente consegue avaliar isso através de exames hormonais e também através de ultrassom com contagem de folículo antral. A gente precisa dessa reserva também do ponto de vista de qualidade dos óvulos. E não existe nenhum exame que a gente mensure a qualidade dos óvulos, então o principal parâmetro para a gente entender a qualidade dos óvulos vai ser o fator idade da mulher. Então, nós mulheres nascemos com uma quantidade de óvulos, a gente vai perdendo ao longo da vida. Então, quando a gente chega aos 35 anos, a gente tem uma queda pela metade da taxa de fertilidade. A partir daí, a gente continua perdendo não só quantidade,
e começa também a perder qualidade desses óvulos. Então, quando a gente chega aos 40, a gente tem uma queda ainda mais abrupta da taxa de fertilidade, justamente porque essa perda de qualidade do óvulo vai impactar na qualidade do embrião que se forma. Então, tem maior risco de formar embriões com alterações cromossômicas. Algumas que são compatíveis com a vida, como síndrome de Down, mas que não deixa de aumentar risco de aborto, e algumas que são incompatíveis com a vida, que às vezes nem vai nos dar gestação, ou inevitavelmente vai evoluir para um aborto. Então, é por isso que a idade da mulher vai passando, as chances de engravidar, elas vão diminuindo. Então, além da gente precisar da reserva ovariana, a gente precisa também de um ovário funcionando direitinho, ovulando todo mês. Eu preciso que esse ovário libere o óvulo para o espermatozoide encontrar. Tá? Então, isso acontece, né? Esse funcionamento inadequado, às vezes acontece com muita frequência na paciente com ovário policístico. Ela tem uma reserva em quantidade, mas esse óvulo não é liberado. Além disso, eu preciso também das tubas, né? Para o espermatozoide passar por ali e encontrar o óvulo. E esse embriãozinho vai, uma vez que esse óvulo foi fecundado e formou o embrião, esse embriãozinho vai voltar para dentro do útero, onde está agendado, onde está marcado o número 2 ali, para grudar e se desenvolver, tá? Então, eu preciso também desse útero, né? Tudo bem, sem nenhum pólipo, sem nenhum mioma, como a imagem do lado mostra pra gente um miominha ali, né? Isso pode prejudicar a implantação do embrião. Então, pensando na mulher, a gente precisa avaliar todos esses fatores. E pensando no homem, a gente precisa avaliar a produção de espermatozoides. A gente tem uma boa concentração de espermatozoides. Esses espermatozoides nadam em linha reta em direção ao óvulo. Então, quando a gente tem um casal, né, que está com dificuldade para engravidar, a gente precisa avaliar esse casal como um todo, checar todos esses fatores, para a gente ver se está tudo funcionando direitinho, tá? Então, quando a gente está diante de um diagnóstico de infertilidade, a gente fala que a infertilidade é do casal, porque a gente pode ter fatores associados, a gente pode ter um fator masculino dificultando aquela gestação, associado a um fator feminino. Então, às vezes a gente encontra uma causa e a gente fecha os olhos para os demais fatores, mas não, a gente precisa pensar nesse casal como um todo, tá? Então, qualquer falha em um desses fatores que a gente comentou aqui pode ser um motivo de levar esse casal a uma dificuldade para engravidar, tá? Então, nesse slide aqui, a gente está mostrando a reserva ovariana e um ultrassom aqui no cantinho, né? Com contagem de folículo. Então, é uma das formas da gente mensurar a reserva ovariana do ponto de vista quantitativo, assim como também a dosagem de um hormônio FSH, né, que é o hormônio folículo estimulante, ou o AMH, que é o hormônio antimileriano, tá? No slide anterior, consegue voltar para mim, Gal, por favor? Aqui a gente tem um examinho da esterossalpingografia, que é um exame que vai jogar um contraste, né, que vai, ali a gente entra, né, com um cateterzinho via vaginal, a gente joga o contraste, a gente vai ver se esse contraste vai percorrer o útero, passar pela tuba e cair na cavidade. Se esse contraste cai na cavidade, significa que essa tuba está pérvia, portanto, a gente espera que o espermatozoide consiga também passar por ali para encontrar esse óvulo, tá? E no exame, no slide anterior, volta para mim, Glau, por favor, a gente tem aqui uma imagem, né, que eu tinha comentado de um mioma, e a gente consegue avaliar essa cavidade uterina através de um exame chamado histeroscopia, que vai dar uma visualização direta da cavidade, tá? Então, essa é a imagem de uma histeroscopia. Além de uma histeroscopia, um ultrassom transvaginal também consegue mostrar para a gente a cavidade, né? Às vezes é necessário complementar com uma ressonância para a gente fazer diagnósticos diferenciais, né? Principalmente quando a gente está na suspeita de alguma má formação uterina que pode prejudicar, tá? Então, a avaliação dessa cavidade uterina, a gente pode necessitar de alguns exames complementares, mas a imagem aqui que a gente tem é de uma esteroscopia, que é, então, uma câmerazinha que entra via vaginal, e a gente vai ter essa visualização direta da cavidade, tá? E no slide anterior, a gente tem aqui uma imagem de um espermograma,
né? Então, o embriologista olhando ali o andrologista olhando no microscópio e avaliando tanto a morfologia, então a cabeça desse espermatozoide, cauda, e a motilidade, né? Se eles estão paradinhos ou se eles se mexem, né, no lugar, mas não saem do lugar, ou se eles têm uma boa motilidade e eles estão indo, né, se direcionando, né, teoricamente, em direção ao óvulo, tá certo? Bom, então, às vezes, quando a gente está diante de um fator masculino, né, quando a gente tem uma alteração desse espermograma que impede uma gestação espontânea e às vezes até compromete também as chances de uma fertilização in vitro, às vezes a gente vai precisar recorrer a um banco de sêmen. Ou quando a gente tem, né, uma mulher com desejo aí da produção independente, ela também tem a possibilidade de recorrer a esse banco de sêmen. Ou casais homoafetivos, né, femininos, que também vai precisar de um sêmen de doador. No caso do casal homoafetivo feminino, eu posso recorrer a um parente, né, de até quarto grau da parceria, né? Então, daquela paciente que não vai utilizar os óvulos, tá? No caso da produção independente, a gente não teria essa possibilidade por causa de questão de consanguinidade, né? De aumentar riscos de passar doenças genéticas ali da família, certo? E então, como que a gente faz a escolha desse sêmen? A gente se baseia principalmente em características como altura, descendência, cor do olho, tipo sanguíneo, né? E aí a gente tem os bancos nacionais e os bancos internacionais. Então, no Brasil, né, os bancos do Brasil, a gente vai estar mais restrito a essas informações, né? Visto que a doação aqui é anônima, tá? Mas às vezes a gente tem bancos fora, né, que aí vai seguir a legislação desse país e a gente consegue ter informações a mais. Às vezes a gente consegue ver a foto, né, do doador, às vezes a gente consegue escolher a opção de, no futuro, se essa criança quiser saber a sua origem, né, esse doador, ele permite que essa criança tenha acesso a essa informação, tenha acesso a quem é essa pessoa que doou. Bom, então, voltando aí, resumindo, né, concluindo as causas de infertilidade, então entra em todos aqueles fatores que a gente pontuou que tem que estar funcionando direitinho para a gente engravidar, né? Então, se a gente tem uma idade mais avançada, isso vai estar comprometendo a nossa reserva, a princípio do ponto de vista de quantidade de óvulos, mas principalmente aí também do ponto de vista de qualidade desses óvulos, tá? Se a gente tem uma doença ali dentro do útero, como um pólipo, um mioma, uma malformação uterina, né? São essas outras doenças ginecológicas que podem prejudicar, podem dificultar uma gestação. O fator masculino, então, uma diminuição da motilidade dos espermatozoides ou da concentração, às vezes até a falta, a ausência, né, desse espermatozoide, também é uma questão que vai prejudicar uma gestação, seja espontânea e às vezes, né, dependendo do grau ali de comprometimento dessa produção de espermatozoides, também o resultado de uma fertilização in vitro. O estilo de vida, então a gente sabe que o sedentarismo, obesidade, cigarro, bebida alcoólica, isso tudo pode prejudicar a qualidade dos gametas, não só de óvulos, né, como espermatozoides. Então, esse cuidado com o estilo de vida, né, é fundamental para a gente, nesse processo, nesse tratamento, para a gente ter esse reflexo positivo na qualidade dos óvulos e dos espermatozoides. E a endometriose é uma doença também que acomete aí, que pode acometer as mulheres, que também está relacionada com infertilidade. Uma a cada 2 mulheres com endometriose tem dificuldade para engravidar. Isso pode acontecer por diversos mecanismos. Então, a endometriose é uma doença inflamatória que os focos, eles podem acometer o ovário, pode
acometer intestino, bexiga, a cavidade pélvica de uma forma geral. Então, dependendo de onde a gente tem esses focos, a gente pode dificultar também uma gestação. Então, se eu tenho ali focos na cavidade que causam aderências, isso pode prejudicar o movimento ciliar das tubas e prejudicar, então, que o espermatozoide passe por ali e o embriãozinho volte, né, para grudar no útero. Que às vezes pode até levar à obstrução da tuba, né, de uma forma completa, uma obstrução completa. Às vezes, se eu tenho foco no miométrio, que é a camadinha do meio do útero, isso pode prejudicar a implantação do embrião. Se eu tenho foco no ovário, que é o endometrioma, isso pode comprometer a qualidade dos óvulos, tá? Então, é uma doença que pode, sim, levar à infertilidade. Então, a gente veio até aqui, né, no que pode levar à infertilidade e a fertilização como uma forma de a gente ajudar esse casal buscar o sonho da paternidade, da maternidade. E agora a gente vai entender um pouquinho mais como que funciona o processo em si, né, o tratamento da fertilização in vitro. Então, a gente começa com estímulo ovariano controlado, que a gente fala. Que seria as medicações para estimular os folículos crescerem, para então a gente programar a coleta dos óvulos, tá? Então, esse estímulo ovariano controlado, a gente começa no início do ciclo menstrual, que é marcado pela menstruação, certo? Então, no primeiro dia de sangue vermelho vivo, é importante um contato para a gente programar um ultrassom, que a gente chama de ultrassom basal, para o segundo, terceiro, no máximo quarto dia do ciclo. E a gente vai avaliar nesse ultrassom se não tem nenhum cistinho no ovário que possa prejudicar o tratamento naquele mês, e principalmente fazer a contagem de folículo antral. Como eu falei para vocês, o folículo é a casinha do óvulo. Então, essa contagem de folículo é a nossa potencial resposta de tratamento naquele mês, porque as medicações vão fazer com que esses folículos cresçam. A partir do momento que, então, tá tudo ok nesse ultrassom, a gente vai começar a estimulação com as injeções. São injeções como se fosse de insulina, então a gente orienta, explica direitinho como aplica, vocês conseguem aplicar em casa. E são 8 a 12 dias de medicação. Nesse período, existem ultrassons de controle que a gente vai avaliar o crescimento dos folículos, se eles estão respondendo à medicação. Quando eles atingem um tamanho ideal, a gente dá a medicação para disparar a ovulação, que é fazer a maturação do óvulo, como está aí na imagem para vocês, e a partir daí a gente vai programar, né, 35 ou 36 horas depois, a coleta dos óvulos. Esse procedimento da coleta dos óvulos, ele é um ultrassom transvaginal, que tem uma agulha que vai lá no ovário, e a gente vai aspirar todos os folículos que cresceram. Esse procedimento acontece no centro cirúrgico, sob sedação, uma anestesia como se fosse para endoscopia. Então, vocês não sentem dor, não vão ver nada, tá certo? Pode passar para mim, por favor, Glau. Durante esse processo da estimulação, né, das medicações, o que a gente pode sentir? Como eu tenho vários folículos crescendo, cada um desses folículos está produzindo hormônio. Num ciclo menstrual normal, a tendência é que um folículo apenas cresça e ele vai estar produzindo hormônio. Então, num tratamento de fertilização, esse nível hormonal ele sobe muito, porque a gente tem vários folículos produzindo hormônio. Então, isso pode dar sintomas semelhantes a uma TPM exacerbada. Então, a gente pode sentir mais dor na mama, dor de cabeça, dor nas pernas, alteração de humor, ficar mais irritado ou mais sensível, tá? Mas isso depende muito de cada paciente. Então, cada corpo é cada organismo vai responder de uma forma. Então, tem pacientes que passam mais tranquilas pelo processo e algumas vão ser mais sintomáticas, tá? À medida que os ovários vão crescendo também, isso pode dar uma distensão abdominal, né, um desconforto, porque esse ovário, ele começa a ficar de um tamanho, né, tão grande, maior ali, muito maior do que ele que começa a ocupar um espaço que ele não ocupava antes. Então, isso gera um desconforto. Bom, aí uma vez que a gente passou pelo processo da punção, captamos os óvulos, a gente vai fazer a fertilização in vitro de fato, né? Que é o injetar o espermatozoide dentro do óvulo. Aqui, até para vocês entenderem, né?
uma diferenciação, o tratamento, né? O nome do tratamento ficou consagrado como fertilização in vitro, mas hoje a gente usa mais a técnica de ICS, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, tá? A gente continua falando do FIV, mas o que a gente faz, de fato, é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, tá? Isso é o que acontece lá no laboratório, que o embriologista vai pegar o espermatozoide, escolher o melhor, né, os melhores espermatozoides e injetar um dentro de cada óvulo que a gente conseguiu captar. Então, essa imagem aqui é justamente dessa técnica lá no laboratório, tá? Pode passar, por favor, Gal? Uma vez que a gente injetou o espermatozoide dentro do óvulo, a gente vai esperar esse reconhecimento e a evolução do embriãozinho que vai se formar a partir dessa fecundação. Hoje, a gente tende a levar os embriãozinhos para blastocisto, que é o embriãozinho de 5º dia de vida, que é o embriãozinho que ele se desenvolveu mais, né? Então, ele passou por uma seleção a mais da natureza, então a taxa de implantação dele é maior. Então, a gente busca, né, esperar esse desenvolvimento até o 5º dia de vida, que é o estágio de blastocisto, tá? Uma vez que a gente obteve o embriãozinho, né, para transferência, pode passar, Glau, por favor, a gente vai para a etapa de preparar o útero para receber esse embriãozinho e seguir para o procedimento em si da transferência embrionária. Esse procedimento também acontece no centro cirúrgico, mas diferente da punção, ele não precisa de anestesia. Então, aqui tem a imagem, né, do útero, mais para o canto inferior, mais branquinho, brilhando, a gente tem o catéter, tá? Então, a gente entra com a paciente está em posição ginecológica, exatamente, a Glau marcou aí para vocês o catéter. Então, a paciente está em posição ginecológica, com a bexiga cheia, então talvez o desconforto seja um pouquinho por causa dessa bexiga cheia, mas não tem dor, tá? A gente entra com o catéter guia, a entradinha ali da cavidade endometrial, justamente até onde está esse catéter ali. Depois, né, estando na posição certinha, o laboratório vai preparar o catéter contendo o embriãozinho e a gente vai entrar com esse catéter por dentro desse catéter guia e vai subir até lá dentro da cavidade endometrial. E a gente vai depositar o embriãozinho lá dentro do útero. 10 dias depois, a gente coleta o beta-HCG para saber se deu positivo e se nosso tratamento deu certo. E quais as chances, né, de sucesso desse tratamento? Vai depender muito, tá? Então, o principal impacto é o fator idade da mulher. Como eu conversei com vocês, a idade vai refletindo na qualidade dos óvulos, né? Principalmente também aí da quantidade desses óvulos, tá? E a qualidade desses óvulos vai refletir na qualidade do embrião que se forma a partir dele, tá bom? Então, quanto mais a idade passa, a qualidade do óvulo vai diminuindo, com isso vai aumentando as chances de formar embriõezinhos alterados, aumentando o risco de aborto, e isso diminui as chances de sucesso do nosso tratamento. Então, no gráficozinho ao lado, a gente tem justamente a taxa de sucesso, né, para cada faixa etária, tá bom? Então, lá, com menos de 35 anos, né, a gente tem em torno de 50%, de 35 a 37, em torno aí de 40%, e isso vai caindo conforme a idade vai passando. A causa da fertilização também, que seria a causa da infertilidade, também tem reflexo na chance de sucesso, mas continua ainda menos expressiva do que o fator idade da mulher. E o número de embriões transferidos, às vezes a gente pensa, quanto mais embriões eu transferir, maior chance de sucesso. Não é bem assim. Os estudos mostram hoje que eu transferir 2 embriões de boa qualidade não vai aumentar a minha chance de sucesso. Vai aumentar a minha chance de gestação múltipla, que seria gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, e, consequentemente, de complicações. Então, hoje a tendência mundial é a gente transferir um único embrião de boa qualidade. Então, se a gente tem um embrião de boa qualidade, né, o mais ideal é que a gente transfira um único embrião, tá? Se a gente transfere
dois embriões, tem chance dos dois implantarem e serem gêmeos, tem chance deles se dividirem e virarem 3 ou 4, né? E uma gestação múltipla é uma gestação de risco, porque aumenta o risco de aborto, aumenta o risco para a mãe de diabetes gestacional, pressão alta, aumenta o risco de parto prematuro. Então, ter um parto prematuro, né, um bebê prematurinho, tem maior risco de ter que ir para UTI, ganhar peso, ter desconforto respiratório, ter que ser entubado. Então, a gente tem que refletir bem e ponderar bastante essa questão do número de embriões que a gente vai transferir. E aí, agora, tirando algumas dúvidas comuns, que as pacientes sempre perguntam, então, desmistificando um pouquinho esse tratamento. Então, o tratamento de reprodução assistida permite que a gente escolha as características do bebê? Isso é mito, tá? O Conselho Federal de Medicina não permite que a gente escolha as características do bebê aí no tratamento de reprodução assistida, tá? Então, a gente não pode escolher sexo, cor do olho. A questão do sexo tem uma exceção, que é quando a gente tem uma doença na família ligada ao sexo. Por exemplo, né, aqui a gente tem um exemplo da hemofilia, que é uma doença que acomete aí principalmente homens. Então, tem como a gente fazer uma análise genética específica, tá? Que a gente chama de PGTM, que eu vou analisar o gene, aquele gene, para saber se aquele embriãozinho ele está carregando essa alteração gênica. Mas existe uma outra análise genética, que é o PGTA, que vai avaliar o número de cromossomos, tá? Então, se a gente retomar lá na biologia, né, quando a gente estudou, né, nosso material genético aí é composto por 23 pares de cromossomos. Então, a gente tem 46 cromossomos. Então, esse PGTA vai analisar esses 46 cromossomos. Cada um desses cromossomos, eles estão formados por milhares de genes. Então, não tem como a gente fazer análise de todos esses genes. Agora, quando a gente tem na família uma alteração de um gene específico que a gente conhece, a gente consegue avaliar aquele gene. Então, eu posso optar a fazer essa análise. Agora, caso a gente não faça essa análise específica, fiz somente a geral dos cromossomos, eu sei o sexo, né, do embrião, porque o último par de cromossomos, né, o 23º par, é o cromossomo sexual, então a gente vai saber se é homem ou mulher. E nesse caso da hemofilia, que é mais comum né, no homem, compromete mais o sexo masculino, eu poderia transferir um embriãozinho do sexo feminino. Então, nessa situação, a gente pode escolher o sexo. Outra dúvida, né, frequente é se o tratamento de reprodução garante gravidez. Como a gente viu naquele gráfico, né, da taxa de sucesso da fertilização de acordo com a idade, ali já mostra pra gente que mesmo lá com menos de 35 anos, a nossa chance não é 100%. Né? Então, a Glau até voltou aí pra gente, ó. Então, com menos de 35 anos, eu tenho 50% de chance. E tendo a idade o principal impacto na nossa chance de sucesso, a gente consegue perceber que, infelizmente, a fertilização, ela não garante, né, uma gestação. Ela vai otimizar nossas chances, ela vai vir como uma ferramenta para a gente sanar, né, fatores que estejam impedindo, dificultando, mas infelizmente a gente ainda não tem 100% de sucesso no tratamento de fertilização. Isso porque diversas etapas, né, desse tratamento dependem da natureza e a gente não tem domínio, a gente não tem controle. Por exemplo, o embriãozinho ele vai se dividindo de uma forma aleatória. Às vezes vai formar um embriãozinho alterado, que a gente até pode detectar através do PGTA, que é aquela análise genética que eu comentei com vocês, mas a gente não consegue corrigir essa alteração. Então, é um embriãozinho que provavelmente não daria gestação pra gente, né? E a gente não consegue fazer nada por isso. Então, tem muitos fatores envolvidos para que uma gestação aconteça, e mesmo com o tratamento de fertilização, a gente conseguindo manipular algumas fases, né, desse processo de uma gestação, a gente não consegue ter tudo na mão, controle de tudo, e intervir em todos esses fatores. Então, por isso que é um tratamento que
não é 100%. Bom, e concluindo, a fertilização ela não é a única opção dentro do mundo da reprodução. A fertilização é considerada um tratamento de alta complexidade, mas a gente também tem, né, os tratamentos de baixa complexidade, que é o coito programado, a inseminação intrauterina, que em alguns casos esses tratamentos são suficientes para ajudar, né, que o casal consiga, né, realizar o sonho da maternidade, da paternidade, tá? Então, nem todas as pessoas vão precisar passar pelo processo, pelo procedimento da fertilização. Então, é preciso a gente entender, né, todo o contexto de vida desse casal ou dessa paciente que vai buscar a ser mãe solo, né? A gente precisa entender todo esse histórico, avaliar o que está impactando, o que pode dificultar, para decidirmos e traçarmos juntos aí o melhor caminho para ajudar vocês a irem em busca desse sonho. Então, são muitos caminhos para a gente chegar à maternidade, à paternidade, e que juntos a gente vai avaliar o melhor caminho para vocês. Depois dessa primeira consulta, depois de traçar esse plano personalizado, a gente vai ter um acompanhamento em conjunto aí com uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, biomédicas, enfermeiras, todo mundo dedicado a seguir nessa jornada do começo ao fim com vocês. Agora eu estou aberta a dúvidas, então qualquer questionamento, qualquer questão que tenha ficado do que eu expliquei, estou aqui para a gente sanar tudo isso. Perfeito, doutora. Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todas. Bem-vindas. Obrigada pela presença de todas nessa noite de quarta-feira para acompanhar esse webinar, primeiro webinar sobre FIV do ano, com a doutora Ana Flávia. E agora a gente vai para a sessão de perguntas. Nós temos algumas perguntinhas já no link que eu disponibilizei para vocês no chat. São perguntas anônimas, então você não precisa se identificar, mas fica o convite, se caso alguém se sentir confortável ou quiser compartilhar alguma história, compartilhar alguma dúvida com todas as outras pessoas que estão aqui participando também, é só levantar a mãozinha aqui do Meet, que aí a gente vai autorizar a sua participação para fazer essa pergunta ao vivo para a doutora, tá bom? Fiquem à vontade, então, para participar. Eu vou começar com as perguntinhas que nós já temos no Slido. E a primeira delas, doutora, é o seguinte: qual o nome do exame para saber a qualidade e a quantidade da minha reserva ovariana? Bom, então a qualidade, infelizmente, não tem como a gente mensurar. Então, o principal parâmetro vai ser a idade da mulher. Em relação à quantidade, a gente consegue fazer um ultrassom transvaginal com contagem de folículos, a gente consegue fazer um hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, né, dosar, um exame de sangue, e também o hormônio antimileriano, também é uma outra forma da gente estimar a reserva do ponto de vista quantitativo. É um conjunto, né, doutor? Tem que avaliar todo o contexto em que a mulher está envolvida. Exatamente. Perfeito. Porque, às vezes a gente pode ter uma reserva super legal do ponto de vista quantitativo, né, um antimileriano super alto, mas essa mulher ela já tem 40 anos e não quer engravidar nos próximos anos, ou seja, a gente vai ter que ter um alerta mesmo tendo um antimileriano, né, uma reserva quantitativa super legal, né, e às vezes a gente tem uma mulher, né, de 33 anos, com antimileriano mais baixo, mas quer engravidar já de imediato, e ela tem qualidade, né, desse óvulo pensando em 33 anos, e aí a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade, né? É claro que para esse primeiro filho, é preciso também a gente entender, igual a Gal falou, o contexto, ela quer um segundo filho, então será que a gente precisa preocupar em relação a esse segundo filho? Então, por isso que esse planejamento é fundamental, não só pensando no hoje, né, mas também no futuro. Perfeito, doutora. Seguindo aqui, então, obrigada quem mandou a pergunta. Seguindo aqui, a adenomiose interfere na implantação? São várias perguntas e uma pergunta, então vamos por parte. A adenomiose interfere na implantação? Qual o percentual de acerto de uma FIV acima de 40 anos com adenomiose sem aborto, claro? Tá. Bom, então,
adenomiose, para quem não sabe, quando a gente tem o endométrio, que é a camadinha de dentro do útero, na musculatura do útero. Então, eu falo que é parente da endometriose, né? Um tipo de endometriose. E justamente a adenomiose que pode impactar na implantação. Então, como eu falei, né? Quando a gente tem endometriose, ela pode ter algumas formas de levar a uma infertilidade. Então, quando a gente tem a adenomiose, é justamente na implantação que ela pode interferir, tá? Então, quando a gente tem uma mulher com mais de 40 anos, né, a chance vai ser principalmente relacionada a gente vai seguir mais a questão do fator idade, tá? Como eu falei, o principal impacto é o fator idade. Então, se a gente pega um fator masculino, a adenomiose, eles vão estar basicamente todos ali com a mesma chance de sucesso. Se a mulher tem 35, aí se ela tem 38, essa chance cai basicamente da mesma forma para todos os fatores. Então, o fator idade vai impactar mais que a adenomiose, tá? Então, quando a gente tem 40 anos, essa chance está em torno ali mais ou menos de uns 25, próximo de 30%, uns 25%. Perfeito, doutora. Vamos seguindo, então. Obrigada também quem participou enviando essa pergunta. A próxima é o seguinte: caso 3 óvulos gerem embriões e escolhemos o melhor, os demais são descartados ou congelados novamente? Interessante essa. Isso, boa. Bom, se a gente formou, né, 3 embriõezinhos, a gente fez a análise genética desses embriões. E aí, um é saudável, né? Tem um número exato de cromossomos, e os outros 2 são alterados, né? São aneuploides que a gente fala. Então, esses embriõezinhos, eles são descartados, tá? Agora, se a gente tem embriões saudáveis, né? Outros 2 euploides com um número exato de cromossomos, ou a gente não fez a análise, né? E a gente vai transferir um embriãozinho, os outros 2, eles podem sim ficar congelados, tá? É até o ideal, porque se não der certo a transferência desse primeiro embriãozinho, a gente não precisa começar o tratamento do zero. A gente vai começar daquela parte do preparo do útero para a transferência, né? E até uma outra questão. Se deu certo, né? Você engravidou. Lá no futuro você quer um segundo filho. A gente também não vai precisar começar do zero, é só começar do preparo do endométrio, né, do útero, para receber esse embrião e fazer a transferência de embrião. E é uma coisa mais legal ainda, é que a chance de gestação é da idade que a gente fez e formou o embriãozinho, tá? Mesmo que eu vá engravidar lá com 45 anos. Se eu formei esse embriãozinho aos 33 anos, minha chance de sucesso da fertilização é de 33 anos, por causa da qualidade do óvulo que a gente, né, que foi utilizado ali para formar aquele embrião. Incrível. Nada como um planejamento mesmo, né, doutora? Exatamente. Perfeito. A próxima pergunta até recebemos mais perguntas aqui, mas eu vou continuando, gente. E aí continua o convite, quem quiser participar aqui ao vivo também, fazer a pergunta, é só levantar a mãozinha que a gente libera a participação de vocês, tá? A próxima pergunta é: como funciona o protocolo caso eu queira usar o sêmen de doador? Será que a gente consegue... Eu vou responder o que eu entendi da pergunta, mas até se a pessoa quiser complementar, seria o protocolo de medicação? Eu entendi que sim, né? Bom, então, o protocolo, né, da fertilização, ela vai acontecer da mesma forma. A gente vai precisar daquele estímulo, né, com as medicações, para fazer com que os folículos cresçam, passar pelos ultrassons de controle, ver se eles estão crescendo direitinho, passar pela punção, captar os óvulos. Uma vez que a gente captou esses óvulos no dia da punção, né, é o mais ideal, tá? A gente já fertilizar esse óvulo com um sêmen de doador, tá? É claro que eu posso congelar esse óvulo, no segundo momento descongelar e fertilizar. Isso pode, tá? Mas se a gente conseguir fertilizar fresco, que a gente fala, naquele momento da punção, é melhor. Beleza, doutora. Ela mandou aqui em sequência o complemento da dúvida. Na verdade, a dúvida dela é com relação ao processo mesmo de solicitar o sêmen de doador. Ah, perfeito. Então,
a gente tem os bancos, né, nacionais e internacionais, então em consulta a gente dá essa referência, tá? Então a gente tem Fairfax, que é de fora, no Brasil a gente tem Vida Fértil, Procid, e então por esse site a gente consegue navegar em busca, né, de um doador que tenha características que se assemelham àquilo que você busca, tá? Então não existe um protocolo de fato, né? A gente navegar mesmo nesse site e buscar aquele doador que mais atrai, que a gente acha que é compatível com aquilo que a gente espera, com as qualidades que a gente busca. Legal. Tá? Aí, assim, para complementar, né? Uhum. Esse sêmen, uma vez que a gente fez essa compra, esse sêmen vai diretamente para o laboratório em que a gente vai fazer a punção. Tá? Então, fica, né, para vocês essa escolha mesmo, mas essa parte, né, de transporte, isso é tudo um transporte especializado, específico, tá? Perfeito, doutora. Complementou muito bem. A próxima pergunta é a seguinte: eu tenho dúvidas sobre o funcionamento do preparo do endométrio e se as medicações para isso estão dentro do valor da OIA. Bom, então, a gente tem basicamente 3 tipos, né? Vamos colocar 4 tipos, mas o que a gente usa mais aí, 3 tipos de preparo de endométrio. Então, hoje a gente busca mais um natural ou minimamente induzido. O que é isso? A gente aproveitar o próprio hormônio da paciente, né? A produção que acontece no ciclo menstrual, e naquele momento ali, logo depois da ovulação, que o útero está pronto para receber esse embriãozinho, a gente transfere esse embrião, tá? Então, esse é um tipo natural ou minimamente induzido. A diferença é que no minimamente induzido a gente dá uma mãozinha, tá? A gente dá uma medicação, mas é o próprio corpo funcionando, tá? O artificial, a gente vai dar todo o suporte de medicação. Então, a paciente não vai estar produzindo nada, né? A gente vai bloquear o eixo que controla a menstruação dela e a gente vai estar ali com o ciclo dela na mão, vai estar travado. E aí a gente vai dar todo esse suporte de medicação. E a gente tem um outro tipo ainda, que até para aquela paciente que perguntou da adenomiose, é uma das indicações, né? Em alguns casos de adenomiose, a gente utiliza o preparo de endométrio com agonista de GNRH. Então, ele é um pouquinho mais longo, que a gente tem que dar uma injeçãozinha, às vezes até mais de um mês, 2 doses aí, para fazer um bloqueio desse eixo que controla a menstruação de uma forma mais importante do que o artificial, né? E depois a intenção é que diminua o processo inflamatório gerado ali pelos focos, né, pela adenomiose, pelos focos de endometriose, e aí depois a gente vem com aquela medicação que a gente utilizou no preparo artificial, né. Nesse também a gente vai estar dando todo o suporte de medicação. O eixo, né, que produz os hormônios vai estar bloqueado e a paciente não está produzindo nada, tá? O preparo de endométrio, né, as medicações do preparo de endométrio não estão inclusas no valor, tá? Mas as medicações as injeções do estímulo para captar os óvulos, isso sim. São 2 tratamentos diferentes também, né, doutora? Então, são 2 fases diferentes, exato. Né? O custo de manter os óvulos congelados é igual ao de manter os embriões? Sim, tá? E independente também da quantidade, tá bom? Então, é como se você tivesse aquele seu espacinho, seja para congelar óvulos, seja para congelar embrião, seja para congelar 15 óvulos, seja para congelar 2 embriões. Boa noite, agradeço a todos pela participação, pela presença. Foi muito bom estar aqui compartilhando com vocês, fazendo, né, tendo essa troca aí. Espero ter ajudado.